Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro de Números, capítulo 12, versículos do 1 ao 16. E a palavra de Deus diz assim: Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha com efeito tomado uma mulher etíope. Porventura é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria, e de todos os três à tenda de reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouve bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei, mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faça levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, como a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será novamente reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar enquanto ela não foi novamente reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Farã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir, dessa palavra que acabou de ser proclamada, nessa quarta-feira, mergulhando nessa leitura de hoje, o Senhor quer nos levar a um exame de consciência e fazer nos questionar: será que a inveja bateu a porta do nosso coração, ou será que a inveja já não está entranhada na nossa alma, no nosso coração? É interessante que no trecho do livro dos Números que acabamos de ler, nós percebemos como a inveja tomou conta do coração de Miriam, fazendo com que ela merecesse ser corrigida duramente pelo Senhor. E é interessante que uma vez conversando com um sacerdote, já de idade, ele partilhava que é muito difícil, quando uma pessoa vai se confessar, ela assumir ou ela reconhecer que ela tem inveja. Porque muitas vezes nós tratamos a inveja como um pecadinho, e de fato não é. A inveja não é um pecadinho, a inveja ela consome. Uma pessoa que tem inveja no seu coração, ela só destila veneno em seus lábios. Ela não se alegra com a conquista do outro. E é interessante que a inveja aqui, ela é manifestada pela intimidade de Moisés com Deus. Olha que loucura, né? Mas será que Deus só fala com Moisés? Será que Ele não fala com nós também? Olha a inveja, né? O que Deus está falando para nós esse dia? Muitas vezes a inveja está próximo de nós. A inveja está do nosso lado e nós muitas vezes não percebemos. Quantas pessoas têm inveja de você, do seu ministério? Quantas pessoas sentem inveja? Por que Deus deu esse dom para ele e não deu para mim? Por que ele canta tão bem, ela canta tão bem e eu não consigo cantar?
Ué, mas eu toco o violão, por que ele toca melhor do que eu? Por que Deus usa tanto ele no instrumento de música, no ministério de música, no instrumento dele, e eu que toco também, Deus não me usa? Por que ele prega com tanta autoridade e eu que sou formado em teologia não consigo pregar desse jeito? E nós vemos que a inveja vai tomando conta do coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas infelizmente não se alegram com as nossas conquistas, com as nossas vitórias, e principalmente dentro da igreja as pessoas vão se levantar para tentar destruir teu ministério, teu chamado, tua vocação, porque sentem inveja de você, porque são incapazes de se relacionar com Deus como você se relaciona. Olha que interessante que a inveja de Miriam e de Arão era da intimidade de Moisés com Deus. Olha que loucura, as pessoas vão ter inveja da sua intimidade com Deus. Por que ele ora tanto eu não oro? Por que ele reza tanto eu não rezo? Por que ele fala desse jeito com Deus eu não consigo falar? Por que Deus fala tanto com ele na oração? Por que quando ele abre a palavra de Deus, Deus fala através da palavra? Eu leio a palavra, já fiz teologia, já fiz filosofia, conheço o texto, o contexto, né? A história de Israel, conheço tanta coisa e Deus não fala comigo como fala com ele. E a inveja vai tomando conta, né? A inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico. Preste atenção nisso. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Ainda não nos resta dúvida de que o pecado da inveja é grave. E é interessante que muitas vezes nós vamos até Deus e falamos assim: Senhor, eu pequei, eu tive um mau pensamento, eu falei um palavrão, mas como é difícil nós nos colocarmos diante de Deus e falar assim: Senhor, eu fui soberbo, eu fui prepotente, eu fui arrogante e eu fui invejoso. Porque uma coisa, o pecado, gente, é como uma corrente, um vai ligando o outro. E nós vemos que a inveja, ela é um pecado, todo pecado ele vem do inimigo, mas é uma ação muito demoníaca, porque a inveja ela te cega de um jeito a ponto de não querer ver o outro feliz, a ponto de não querer ver o outro realizado, a ponto de não querer ver o outro sendo abençoado por Deus. Mas por que eu vou na igreja todo dia com essa pessoa? Estamos procurando emprego, a gente reza junto, a gente vai na igreja junto, as portas de emprego se abriram para ele e para mim não. E ao invés de nós nos alegrarmos com a bênção, a graça na vida do outro, a gente começa a ter inveja, a gente começa a não querer o bem do outro, a gente começa a desejar o mal do outro, a gente começa a se alegrar com a desgraça do outro. Olha que demoníaco isso, né? E eu pergunto para você, você tem percebido se a inveja bateu ou tem batido a porta do seu coração, ou se ela já não está entranhada no seu coração e você não percebeu? Será que a inveja tem feito parte do seu dia a dia? Será que a inveja está caminhando com você nas suas atividades? Interessante que nós nos combatemos mutuamente e a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos? Olha, interessante isso. Gente, nós temos que lutar constantemente contra a inveja. Nós temos que lutar constantemente para que esse sentimento, para que este pecado, para que esta ação demoníaca não encontre morada no meu coração. Porque uma vez que a inveja se aloja no meu coração, eu começo a ficar doente, o meu corpo começa a adoecer, a minha alma ela é contaminada com um vírus demoníaco, a ponto de eu perder os meus sentidos, a capacidade de ouvir a voz de Deus, a capacidade de falar com Deus, a capacidade de ver, contemplar a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a capacidade de caminhar em direção a Deus, a capacidade de sentir, de tocar, de sentir aquilo que é de Deus na minha vida. Nós vamos perdendo os sentidos, nós vamos tendo sentido, a nossa vida começa a viver sem sentido nenhum, nós não temos sentidos, não temos sentido na nossa vida. E a gente começa a lutar para fazer o mal para o outro, a gente começa a lutar para ver o outro cair, para ver o outro decepcionar, se frustrar, e aquilo vai alegrando a gente.
Perceba que nós vamos entender e perceber que nós temos inveja no nosso coração quando nós não nos alegramos mais com a vitória do outro. Nós vamos perceber que existe inveja dentro do nosso coração, essa semente demoníaca está semeada na terra do nosso coração quando nós não mais nos alegramos com a intimidade daquele irmão com Deus, com o relacionamento daquele irmão com Deus, em como Deus tem abençoado a vida daquela pessoa e não tanto a minha. E quando isso começa a gerar um desconforto psicológico, emocional, aí é o momento de você entender que existe sementes de inveja no seu coração. E essas sementes precisam ser rapidamente desalojadas do seu e do meu coração, caso isso aconteça, antes que ela venha a dar os primeiros frutos. Porque uma vez que cresce, é difícil arrancar. E muitas vezes quando cresce, nós não queremos que ninguém as tire do nosso coração. Diante desse pecado que queremos desenraizar do nosso coração, como pode ser nossa atitude? Ou quais os passos a tomar? Nós precisamos nos perguntar isso. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. Olha que profundo isso. A inveja representa uma das formas de tristeza. Não é a única, mas é uma das formas de tristeza. E, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela mediante a benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Assim, aprendamos a fazer 3 passos na nossa luta contra a inveja. Primeiro, ser profundamente grato a Deus por tudo. Aqui nós vemos 3 passos para combater e vencer toda semente de inveja, todo joio de inveja querendo ser semeado pelo demônio em nossos corações. Primeiro, ser profundamente grato a Deus por tudo. Aqui eu pergunto para você, você tem sido grato a Deus por tudo que tem acontecido, seja de bom ou até mesmo de ruim? Você tem sido grato a Deus por tudo? Segundo estágio, romper em nós, através da oração, com todo e qualquer vestígio da inveja maligna que possamos ter contra outras pessoas. A oração, né? Nós vemos se o primeiro estágio de batalha, de arma para vencer a inveja é a gratidão, a oração de gratidão, o louvor, o agradecimento a Deus, né? No segundo estágio é romper em nós, através da oração, todo e qualquer vestígio de inveja. O terceiro estágio, apagar por meio da oração todo traço de malignidade que a inveja dos outros possa causar em nós. Olha que interessante, nós vemos aí as 3 armas que nos são propostas para vencer todo e qualquer sentimento de inveja, todo e qualquer resquício de inveja em nós. E aqui fica a reflexão para nós. Será que eu tenho percebido se a inveja tem batido a porta do meu coração? Será que a inveja não tem tocado a porta do meu coração todos os dias? Será que eu tenho aberto a porta do meu coração para que a inveja entre? Ou sem eu perceber, a inveja já está entranhada no meu coração? Meu irmão, se a sua resposta é sim para esses questionamentos, nós temos aí 3 vias que nós podemos percorrer para vencer a inveja. Primeiro, sermos gratos a Deus por tudo, agradecer a Deus por tudo. Segundo, através da oração, pedir que todo sentimento de inveja seja retirado, desalojado em nós. A terceira via, através da oração, pedir a Deus a graça da caridade, do desapego, da alegria em ver o outro feliz em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.